Olá, gente. Eu sou o Alessandro. A gente é aluno do IFTM Uberlândia, Campo Sobradinho. Nós somos uma turma de alunos que fazemos parte do curso de aquicultura e vamos aqui treinar um pouquinho nossos conhecimentos e um pouco da tecnologia. O professor Rodrigo Rossi pediu para que a gente treinasse um pouquinho e pudesse desenvolver essa nova tecnologia e o próprio conhecimento da área de piscicultura como técnico, falando um pouquinho sobre transporte de peixe vivo. Esse grupo é formado pelo Alessandro Oliveira, que sou eu, pelo Edivaldo Limírio e Emerson Oliveira e Thiago Diniz. Então a gente quer tentar orientar um pouquinho o produtor de peixe das preocupações que ele deve ter na condução do peixe vivo. Tem alguns fatores que são extremamente importantes para que esse peixe chegue ao seu destino com condições de ser criado, pelo produtor. Então, se a gente fosse transportar o peixe, 4 fatores são muito importantes, são a base do transporte do peixe. E a gente quer citar ele para vocês, que seria o jejum, que é o peixe ficar sem se alimentar e sem ter alimento no seu intestino. Podemos falar também da temperatura dessa água que transporta o peixe, que é importante também. São fatores que se complementam. Vamos falar também do fator condicionamento do sal na água e vamos falar também do suprimento de oxigênio que esse peixe precisa ao ser transportado. Então eu queria passar para vocês por tópico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o jejum e a importância dele e como que ele afeta o peixe diretamente ou indiretamente. O jejum é um dos fatores que envolve mais o produtor do peixe, tá certo? Esse peixe tem que sair do produtor que vai te fornecer, seja ele alevino ou um peixe maior, já crescido, ele tem que sair de jejum. Por quê? Porque ele estando de jejum, ele produz menos amônia, quer dizer, ele defeca menos naquele sistema, e ele estando de jejum, ele tem outro fator importante, que ele consome menos oxigênio, porque o metabolismo dele também vai estar mais lento. Se eu não tenho alimento para digerir, automaticamente eu vou consumir menos oxigênio, e o peixe não é diferente. Então, a importância do jejum está aí. Ele automaticamente ele não compromete o sistema que ele está sendo transportado, que é a água, não elimina fezes, e ele diminui o consumo de oxigênio. Esse é o fator jejum. Agora eu queria falar sobre a temperatura da água de transporte. A gente percebeu que no transporte, o peixe, por ser psilotérmico, se você abaixa a temperatura da água, ele diminui seu metabolismo. E esse é um fator essencial, porque ao transportar o peixe, é interessante que não haja grandes variações de temperatura, até para que não comprometa o peixe, porque menos atividade metabólica, menos exigência, menos risco a gente vai correr. Então ele vai consumir menos oxigênio e automaticamente aquele sistema vai ser menos comprometido. Então a temperatura e a manutenção da temperatura dessa água é importante diretamente junto com o jejum, porque o jejum ele não lança resíduos na água e automaticamente reduz o consumo de oxigênio, porque a temperatura da água está no menor, o peixe vai diminuir sua atividade e automaticamente as suas necessidades. Ele vai diminuir as condições de respirar, então ele vai consumir menos oxigênio que está na água. Outro fator que é importante também a gente salientar é o condicionamento do sal na água. Por quê? Esse sal ele vai influenciar diretamente no corpo do peixe, certo? Esse sal, além de ativar a mucosa do peixe, que é de proteção, certo? Imagine que o peixe vai ser lesionado. Se ele tiver com essa mucosa, bactérias estranhas não vão adentrar o seu corpo, porque esse muco vai servir como uma barreira para essas bactérias invasoras, tá certo? Outro fator importante nesse condicionamento é que o íon do sal ele favorece a eliminação da amônia do sangue do peixe. Quer dizer, vamos colocar num sistema que o sistema tem alguma amônia lá, tá certo? E essa amônia vai ser liberada na água. E se o peixe já tiver amônia no seu sistema interno, vai acumular mais essa do sistema. Então esse sal, além de bloquear essa entrada de bactéria, ele favorece para que essa amônia que esteja dentro do corpo do peixe saia para o sistema e automaticamente não comprometa
de uma forma importante o desenvolvimento do seu metabolismo, o seu funcionamento. Outro fator importante é o suprimento de oxigênio, tá certo? Então esses quatro elementos, eles trabalham junto, alguns com mais ou menos intensidade, mas tem que ser comprometido, porque é a base. Se você tiver ativo a esses 4 elementos, você provavelmente você vai ter grande sucesso na entrega desse peixe para o produtor final, tá certo? E é importante a gente salientar que o peixe no sistema, um dos fatores importantes, ele tem que respirar, então ele precisa de oxigênio. E um sistema fechado de transporte compromete isso mais do que o normal. Então, devido a ele estar contido e fechado, então é interessante que ele tenha à disposição do peixe no sistema oxigênio, tenha cilindros injetando oxigênio na água para que seja diluído e o peixe faça essa respiração dentro do sistema dele. E se esses 4 elementos forem atendidos de maneira eficiente, ele vai consumir menos oxigênio, então ele vai poder ficar mais tempo e com mais qualidade no seu sistema de transporte. A chance disso chegar lá e o peixe chegar em boas condições é muito grande se você se ater a esses 4 fatores. Outro fator que é importante a gente destacar são o conhecimento técnico do motorista e alguns equipamentos que devem acompanhar, porque numa viagem longa ele vai fazendo o monitoramento das condições da água, tá certo? Até para saber como é que anda, e se tiver que intervir, ele vai ter um mínimo de conhecimento para favorecer isso. Espero ter ajudado vocês. Obrigado.